Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom, quando a gente se encanta, se apaixona, tudo é lindo. Não vemos os defeitos, não vemos nada. Mas com o tempo no relacionamento, no casamento, parece que aquele amor esfria. Parece que as coisas vão ficando mais difíceis. Aquela chama do amor vai se apagando. Mas não é bem assim. Como viver a harmonia no casamento? Passa a ser um desafio. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no programa. E olha, o programa está muito bonito, com rosas, flores, olha só, muitas rosas, inclusive uma rose, tá? Essa decoração linda do nosso programa, inspirada no Dia dos Namorados, foi feita pela Nilza, né, da Arte Companhia. Obrigada, Nilza, você que tem nos ensinado a fazer artesanatos tão lindos, com coisas tão simples. Olha que lindo, gente! Olha, gente, vale a pena a gente investir em casa. Às vezes mudar uma coisinha já dá um ar diferente. E para esse Dia dos Namorados, por que não, né? Fazer alguma coisa na sua casa que lembre essa data e que você pode celebrar. E olha, o programa dessa semana vem falando sobre relacionamento, vem trazendo casais que vêm testemunhar como vencer dificuldades do casamento. Na segunda-feira, nós tivemos o Cleto e a Carla falando sobre sexualidade e repercutiu nas nossas redes sociais. E você pode participar do programa também pelo Instagram, @manhãviva, enviar sua pergunta, enviar sua partilha. Olha, o Márcio Mendes está no programa hoje, então mande sua pergunta, tá joia? Participe, partilhe. E olha só, o pessoal está participando, a Dei Soares, ela diz, estou amando o programa dessa semana, falando de relacionamento, né? Ele diz, na segunda, já com o tema sexo no casamento, vocês me ajudaram a ter uma conversa com meu esposo e me livrei de uma tormenta de não saber como iria reagir. Mas fiz exatamente como ensinou e deu tudo certo. E o programa está me ajudando como me livrar da minha insegurança no meu relacionamento. Que coisa boa poder o programa ajudar tantas famílias e ajudar você. Bom, o Cleiton Costa diz, ótimo conteúdo, por mais programas assim, com orientações para a família, que hoje estão se perdendo. Às vezes a gente se perde até no nosso sentimento, na nossa maneira de nos relacionarmos, porque não nos entendemos. E o Manhã Viva e a programação da Canção Nova, ela é feita para levar para você as experiências de vida, de fé e de esperança que transformam o nosso jeito de encarar a vida e de nos posicionarmos diante das situações e dos problemas. Tem mais participação agora da Vanderlena Vasconcelos, ela diz, eu e o meu esposo tivemos muitos problemas no namoro, mas graças a Deus vencemos tudo. Em janeiro desse ano nos casamos e estamos muito bem. Frequentamos a igreja, começamos a rezar o Santo Terço desde o dia que casamos. Que experiência linda que você partilhou com a gente, Vanderlena. E ontem tivemos a experiência da Juliana de Paula e do seu esposo Alexandre aqui no programa, falando sobre a situação do ciúme, pertinente na vida de muitos casais. Então, ali hoje vamos falar de harmonia conjugal e vou repetir os nossos convidados, Márcio Mendes e sua esposa Rosemarie. Bom, tem mais participação? Sueli, a Sueli diz, meu Deus, está lindo o programa essa semana, só casal lindo. Lindo mesmo, e por isso nós vamos receber esse lindo casal da Canção Nova, Rosemarie, essa rosa no jardim da Canção Nova. Seja bem-vinda. Márcio Mendes. Tudo bem, Adriana? Tudo ótimo. Eu costumo dizer, Márcio, que estar com você é estar com quase que um poeta, né? Você gosta de... Muito obrigado. Trazer a palavra de Deus de uma maneira assim tão carinhosa, tão poética, tão linda, que me encanta. Eu, quando eu estou no programa, acompanhando o programa, fico encantada. Como é que ele tem a arte de usar as palavras? E agora é hora da gente falar sobre os casais, a vida de casal. Vocês são casados há quanto tempo? Olha, já vai para 20 anos, né, amor? 20 anos de casados. Agora em novembro. Novembro, 20 anos. Dia 20 de novembro. Coisa Dia boa. 20? 20. 20? Eu nem sei Então, esse ano, quantas bodas. Dia Eu nem 20 sei. de novembro. Esse é um ano jubilar 20 para anos. vocês. Ano jubilar. né? Eu nem sei qual boda era. A produção poderia pesquisar aí pra gente para descobrir qual 20 anos, que 20 boda é. anos, que bodas é. Olha, eu fiz, mas também não lembro. Pois é. Eu já estou indo para 22, mas não lembro. 22? Está adiantada. E é novembro também, só que é no dia 1º, dia de Todos os É um Santos. mês maravilhoso para casar. E eu digo que a gente escolheu o dia de Todos os Santos porque casamento também é uma forma de santificação, né, Márcio? Com certeza. O casamento, na minha opinião, é a melhor forma de santificação. Não é uma das melhores, é a melhor forma de santificação. Porque ele obriga a gente a sair de si. Esses dias eu até ouvi um comentário, a Rosa estava comigo,
em que uma pessoa falava de alguém que tinha dito que o casamento ele não tem uma inclinação natural para a santidade. E eu ouvi e pensei, não existe equívoco maior do que uma frase como essa. É justamente o contrário. Quando uma pessoa se determina a uma vida de santidade, se ela é casada, o casamento tem as condições para torná-la um santo, uma santa, de um quilate elevadíssimo. Porque quando você tem alguém que faz comunhão com você, que te conhece como ninguém mais te conhece, essa pessoa faz com que você venha para fora o tempo inteiro. Então, sozinho você pode até se acomodar, mas casado não dá não. E não só isso, muito difícil. Faz a gente não pensar só em nós mesmos, não é? Faz a gente pensar no outro, porque o casamento precisa ser isso. É um antídoto contra o egoísmo, né? Contra o egoísmo. Você passa a pôr o outro em primeiro lugar, as preocupações vão em primeiro lugar para o seu marido ou para a sua esposa. Casamento que a pessoa casa para ser feliz, ela nunca será feliz. Verdade. Nós casamos para fazer o outro feliz. E quando você descobre a felicidade no outro, você se torna feliz. Essa para mim é a verdadeira felicidade. É você ver a felicidade no outro, querer que o outro cresça, querer que o outro esteja bem, querer que ele evolua na sua vida profissional, na sua vida familiar, com os da sua família. Tem muita gente que sabe disso em teoria antes de casar, não é? E a gente já sabia disso em teoria. Só que quando você entra no casamento e você começa a topar com os limites do outro, viver isso, eu casei para fazer outra pessoa feliz, é um desafio imenso. Mas à medida em que você vai se convencendo de que esse é o único caminho e que viver essa verdade traz uma saúde, traz um equilíbrio, ou como vocês mesmos proporcionaram aqui esse tema para o programa de hoje, traz harmonia, você começa a colocar em prática e você vê que realmente é isso que faz a diferença. A gente parar de olhar um pouco para si, sabe? Olhar para a família, olhar para a esposa, olhar para os filhos. E a gente vai, o que é legal é que no casamento a gente vai vendo o crescimento um do outro, né, amor? Sim. Então você vê como os filhos fazem a gente se tornar uma pessoa melhor. Não é? Eu vejo como, sendo pai, eu melhorei. Eu vejo como a Rose, sendo mãe, ela foi melhorando. E como esses anos de casamento foram nos tornando pessoas melhores. Mas não porque os anos fazem isso. E sim a maneira como nós escolhemos viver esses anos. Essa que é a diferença. Porque são fases, né? São várias fases. Quando você atinge uma fase, começa uma nova fase, né? Os primeiros anos de casado, nem sempre tem filhos, às vezes tem, às vezes não. Quando tem os filhos, é uma nova fase e é uma nova maneira de se comportar, até mesmo dentro de casa, né? Sim. Toda hora é novidade, né? Toda hora é um novo casamento. Toda hora você vai se readaptando. Toda hora um novo casamento. Você vai se readaptando a cada fase que vai acontecendo, não é? Mas é maravilhoso. Muitas pessoas nos encontram e perguntam assim: vocês vivem assim porque vocês são consagrados da Canção Nova? Porque vocês moram numa comunidade. Nós morarmos numa comunidade não nos impede de vivermos nada que outros casais que vivem fora de uma comunidade não vivam. Porque a nossa vida familiar, ela vive os mesmos atropelos que outras famílias vivem. Normal, né? Normais. Tudo normal. Então, problemas com os filhos, problemas financeiros, problemas de relacionamento, de nos desentendermos. Que nem o Márcio é totalmente diferente de mim. Ele tem uma forma de ver a vida diferente de mim. E eu tenho uma forma totalmente diferente dele de ver a vida. Só que essa união, não é? Essa busca pela santidade, essa amizade, esse amor, essa construção durante ao longo desses anos, que faz a gente viver as situações diferentes. De forma harmônica, e aquilo que é diferente em nós acaba enriquecendo um ao outro, né? Bodas de porcelana, bodas de 20 porcelana. anos, bodas de porcelana. Tem gente que acha, igual a Rose falava aqui, que você viver numa comunidade de vida é como se você estivesse dentro de uma bolha de cristal. Sim. Né? Protegendo você de todos os inconvenientes.
Já que a gente está falando de comparação, né? Viver dentro de uma bolha, vamos trocar a comparação. É como viver dentro de uma panela de pressão. Sim. Assim fica melhor. Porque dentro de uma panela de pressão, tudo fica mais intenso, não é? Uma comunidade, ela intensifica o que você vive, para o bem e para o mal. Se uma pessoa entra dentro de uma comunidade, se ela entra para viver numa comunidade com más inclinações, a tendência é piorar. Se ela tem más intenções, a tendência é piorar. Se a gente não tem consciência do chamado que Deus nos fez ao lidar com as dificuldades, com as pessoas, nós podemos, por exemplo, nos tornar algo que talvez lá fora a gente não fosse, pessoas cínicas. Então, é uma panela de pressão. Mas quando nós entramos numa comunidade, mesmo com os nossos defeitos, com os nossos pecados, mas com a intenção sincera de viver para Deus, essa pressão, né, desta panela, ela nos impulsiona a essa vivência de uma forma profunda e fecunda. E autêntica. E autêntica. Nos tornando autênticos naquilo que a gente vive. Então, seria incoerente eu mostrar algo que eu não sou. Não é? Até porque nem é muito possível, né? Não Porque é. a comunidade convive conosco o tempo inteiro. Então, você pode até achar que engana alguém, mas você não engana, porque as pessoas, elas te conhecem, elas veem como você vive, elas veem... Olha, tem coisas que, para além das brigas, transbordam a respeito do casal. Você não precisa ver um casal brigando para ver se eles estão bem ou não. A maneira como eles se tratam, o tom da voz, a maneira como eles sentam um do lado do outro, a maneira como eles vivem as coisas do dia a dia, o almoço juntos, a oração em comum, não é? As viagens, as férias, tudo isso diz respeito a um casal. Então é impossível dentro de uma comunidade você ficar forjando uma vida que você não tem. E nesse ponto a gente precisa agradecer muito a Deus essa escolha que Ele fez de nos pôr aqui dentro. No caso da oração, é legal porque nós aqui na comunidade, a gente coloca a oração como um ponto forte É um da pilar nossa da vivência. nossa vida. Pilar da nossa vida. Mas a oração pode ser o pilar da vida de todas as pessoas. Não precisa estar na comunidade para viver a oração. Não. Sinceramente, olhando para a nossa regra de vida da Canção Nova, eu não penso que exista nada que seja exclusivo nosso. Nada. Tudo que se vive dentro da Canção Nova nada mais é do que o Evangelho pede para cada homem e cada mulher cristã. Por isso, a vocação que Deus faz a um casal na Canção Nova, ela é uma vocação aberta, ela é uma vocação universal. Tanto que a pessoa nem precisa entrar para a comunidade de vida da Canção Nova para viver essas regras. Tem gente que vive na comunidade de aliança, tem outras pessoas que vivem a partir de uma amizade que vai selando conosco, que vai incorporando essa forma de viver. E teve um comentário que você fez que foi muito legal, sobre a gente passar pelas várias fases, né? Sim. Você tocou na oração, eu lembrei. Porque quando nós casamos, nós sabíamos rezar como solteiros. E a oração é indispensável na vida de uma pessoa consagrada a Deus, um missionário. Então, quando nós casamos, nós tivemos que aprender a rezar a dois. Ah, mas você já namorava? Não é a mesma coisa. O namoro é diferente do casamento, não é? O namoro nos prepara, mas ele te faz ingressar numa realidade completamente nova. Então, nós tivemos que aprender a ir à missa juntos. Nós tivemos que aprender a rezar o terço juntos, nós tivemos que aprender a fazer o estudo da palavra juntos. E fazer juntos não quer dizer fazer no mesmo horário. Porque às vezes a gente pensa que rezar o terço juntos é rezar na mesma hora. Vai ter dias que nós não vamos conseguir rezar na mesma hora. Mas eu vou estar cuidando de algo para que ela possa rezar e em algum momento ela vai estar dando conta da vida familiar para que eu possa rezar. Isso é um jeito da gente rezar juntos. Não é? Quando a gente estava se adaptando, né? A vida de casal, aí o que aconteceu? Nasceu o Rafael. E aí o que aconteceu? Acabou toda a estrutura que Foi um a gente tinha. Acabou tudo que a gente tinha. Mudou tudo. Não, acabou completamente tudo. Só que, se não existe o diálogo dentro do casamento, essas fases que vão acontecendo, se você não está em harmonia com o seu marido, num diálogo profundo, num diálogo de cumplicidade, isso vai por água abaixo. Se torna, em vez de insustentável. Em vez de elemento de união,
se torna elemento de conflito, De desentendimento. de desentendimento. Uma graça imensa que foi para mim e para a Rose desde o início do nosso casamento foi a nossa transparência e o nosso diálogo. Quando nós namorávamos, nós já falávamos em número de filhos, quantos filhos eu gostaria de ter, quantos filhos ele gostaria de ter. Eu sempre E não quis, batia, tá? Não batia, tá? Ah, então eu revela. sempre queria 2. Eu queria 4. Ele queria 4. E acabou ficando nos 2. Mas não foi porque ela forçou. Não foi. Foi porque ela queria 2, eu queria 4, mas eu queria os 4 juntinhos. Eu não Isso. queria espaçado. E na altura em que nós íamos para o nosso... Aí nós chegamos a um consenso. Nem 2, nem 4. 3. 3. Mas quando nós íamos para o nosso terceiro filho, entrou a faculdade na minha vida, não é? E não era justo. A minha esposa com uma criança de 2 anos, outra de 4 anos e grávida. Com um marido que trabalhava de manhã, trabalhava de tarde, ia para a faculdade à noite. Eu, na época que estava fazendo faculdade, eu tinha 1 hora para estar com a minha família na hora do almoço e mais uns 40 minutos para estar com a minha família na hora do jantar. Esse era todo o tempo que eu tinha. Então, eu tenho consciência. Falei, como é que eu vou deixá-la? Além de cuidar dos 2 meninos, ainda grávida. Aí, quando ele terminou a faculdade, os meninos já estavam com 8 e 6. Aí, ia ser uma distância muito longa para eu ter um outro neném. Aí veio uma outra conversa. Porque o que acontece? Se eu ficasse grávida naquela altura, o mais velho acabaria tendo uma responsabilidade por um menor. Então, esse cuidado também nós tivemos. Porque hoje a gente percebe que você precisa ser pai e mãe com qualidade. Então a gente falou assim, não, nós não conseguiremos ser pai e mãe com qualidade para um jovem Com que vai estar numa adolescência e acompanhar um que vai acabar de nascer e eu viver aí, como é que eu vou dar mais a vida missionária mais que nós a nossa temos. vida missionária de trabalho, que nós trabalhamos o dia todo, nós temos uma vida normal, normal. Nós trabalhamos o dia todo, eu trabalho também na TV, o Márcio na TV, além da TV, no Davi. Então nós temos uma vida super agitada. Então, aí nós chegamos em casa, nós lavamos, nós passamos, nós cozinhamos, nós cuidamos da casa, cuidamos dos meninos e final de semana estamos em missão. Então, nós corremos uma rotina normal de qualquer casal. Pagamos todas as contas, água, luz, telefone, carro, casa. Então, assim, para as pessoas que estão em casa também terem esse conhecimento de que é possível. Que nós não somos poupados das dificuldades comuns da vida que todas as pessoas enfrentam hoje. A gente falou de uma palavra-chave aqui, que é o desentendimento. Ele acontece por causa de pequenas coisas ou por causa de situações mais pertinentes, mais difíceis, às vezes, que às vezes até independe do casal, uma situação a ser enfrentada. Como vencer esse desentendimento? Encontrar a harmonia nesse diálogo das ideias. Qual a dica que vocês nos dão nesse sentido? Nós aprendemos com o tempo a conhecer um ao outro. E eu sempre compreendi mais o Márcio. O Márcio não me compreendia. Então, quando ele estava irritado, eu silenciava. Então, a gente foi numa crescente e ele foi aprendendo. Foi mesmo. Ele foi aprendendo. Por quê? Eu sou mais impetuosa na forma de falar. E eu falo sem pensar. E ele rebatia. E aí a gente se desentendia. A forma como ele... às vezes ele se sentia acusado diante do que eu estava falando. E eu não estava o acusando. Eu estava dizendo que eu não gostava daquilo. Essa maneira de Só que a maneira como como eu comunicava era ruim. Era uma maneira como se eu estivesse irritada. Só que eu não estava irritada. Então eu tive que aprender a me domar. A falar diferente. Sobretudo numa casa onde ela é uma mulher e tem 3 homens. 3 homens. Porque a maneira do homem comunicar e da mulher comunicar é diferente. Totalmente diferente. Isso também é você viver em santidade. Porque viver com o sexo oposto não é fácil. Não é. Não é. E essas medidas que ela está falando, a gente tomou já no primeiro ano de casamento. Então nós estamos falando de 19 anos atrás, quase 20 anos atrás, em que a gente foi percebendo isso. Então,
a gente vem construindo um relacionamento de diálogo já há 20 anos. E como é que isso acontecia? Às vezes a gente saía com uns amigos e ali uma coisa não soava bem. Ou o que eu disse, ou o que ela disse. E aquilo mexia um pouco com o clima bom que a gente estava vivendo. Mas a gente nunca foi de bater boca, se pegar e essas coisas, porque isso daí não constrói ninguém. Não, não mesmo. Desde o início foi uma determinação que nós tivemos no nosso namoro, que no nosso casamento não haveria baixaria, gritaria, nem gritarias. Isso ofensas, nós conversamos xingamentos. antes do casamento. Isso nunca aconteceu. Se você perguntasse, mas vocês nunca se xingaram? Nunca. Mas já brigaram. Já. Mas nunca com xingamentos, nunca com ofensas, nunca com desmerecimentos do outro, porque você é isso, porque você é aquilo. A nossa briga é voltada para aquela situação. A gente discutia a situação. Ou às vezes a maneira como um fazia o outro se sentir. Mas nunca aquilo de ficar desmerecendo a pessoa. Então a gente às vezes estava fora, não era legal, chegava em casa e nós... Não ia pra cama, não. Ia sentar e conversar. Vamos conversar sobre o que aconteceu. O Padre Jonas, no meu casamento, uma coisa que ele falou pra gente na hora do casamento era o dever de sentar-se. Sim. Antes de qualquer situação, o dever de sentar-se. Indispensável. Indispensável. Só que sabe o que é mais engraçado? Eu a e gente o Márcio não quer sentar, já né? não espera mais chegar em casa. Não, se ele chega lá na TV e não gostou de nada que aconteceu de manhã no café, ali na minha sala mesmo, ele já me fala. A gente já resolve. Nós demos carona para uma pessoa vindo de casa, estava no meio do caminho para vir aqui para Canção Nova. E aí, a gente estava discutindo uma situação. Não era uma briga, mas parecia. Parecia uma briga. A gente só estava tentando chegar num acordo. O que estava acontecendo, o que eu não estava desentendendo, o que não estava de acordo com ele e tal. É uma pessoa da comunidade deu sinal. Sentou. Aí ela sentou no banco de trás e eu e o Márcio, Bom dia, e continuamos a nossa conversa. Aí quando nós paramos o carro, ela falou assim, eu não acredito que vocês estão brigando comigo aqui no carro. Aí eu falei assim, não, mas a gente não está brigando, a gente só está se entendendo. Então... Aí eu falei para ela, carona a gente te dá, querida, mas parar de resolver a situação entre nós, porque você está aqui, sinto muito, vai aprendendo. Não é? É isso mesmo. Mas é interessante, né? Nessas horas de conflito, eu lembro quando o Padre Jonas disse claramente, né? O dever de sentar-se, até mesmo antes de dormir, não dormir com ressentimento, né? Não deitar não vale a pena. com ressentimento. Não vale a pena, porque você acorda mal. E eu também vivo a mesma coisa que vocês, porque eu sou casada com o Nildo, que fala pouco, e tenho 2 filhos. Né? Então eu também tenho que aprender. 2 homens. 2 homens. Você vive a mesma realidade que eu. Só que eu ainda tenho que aprender a falar, porque eu sou muito tagarela. Então eu quero falar tudo. Ainda estou nesse processo. Mas eu aprendi uma coisa com o Nildo. Foi muito interessante. Certas situações, a minha maneira de falar também provoca esse impacto. Isso é natural. O homem é mais calado, normalmente a mulher é mais falante. Normalmente, não é sempre assim. Às vezes causa esse impacto, né? E no meu caso, eu descobri que certas situações, o Nildo me compreende melhor escrevendo. Então, ou eu mando um e-mail, ou depois eu mando uma mensagem para ele bem detalhada. Ajuda muito a fazer isso. Ele reage à mensagem, mas isso também, mas não falta o olho no olho depois, claro. Né? O olhar, no primeiro momento que a gente se encontra, a gente se olha, se abraça, né? E uma outra coisa que a gente faz que é muito interessante, porque eu já acordo falando tudo que eu tenho que fazer, passando na cabeça a minha agenda. O Nildo não, ele acorda calmo, sereno, tranquilo, quero dar uma palavra. Então nós combinamos assim, eu não falo nada, mas ele me dá um abraço. Tem que ter um abraço bem abraçado logo de manhã. Então eu prometo que eu não falo, mas eu tenho que ganhar um abraço. E isso tem sido tão bom, esse gesto, mas sobre gesto a gente fala já, porque tem gente querendo participar do programa e você pode participar através do Instagram, @manhãviva. Olha lá, Fabiana dizendo casal abençoado. Olha lá, tem mais participação. Fran Ventura, lindo casal. Os encontrei em um encontro aqui na minha cidade de Regente Feijó, São Paulo, há alguns anos atrás. Foi maravilhoso, casal espelho, Deus abençoe. Vamos ver quem mais? São essas duas? Ótimo. Depois o pessoal participando passa para a gente, para que a gente possa trazer mais mensagens e também a sua participação. Se tiver alguma pergunta para o Márcio e para a Rose, você pode fazer essa pergunta. Bom, nós vamos para um brevíssimo intervalo, mas é bem rapidinho mesmo e voltamos continuando esse bate-papo gostoso. Hoje a gente vai deixar mais tempo para a gente ouvir mais Márcio e Rose, então participe com a gente pelo Instagram, @manhãviva. Espero a sua participação.
Estamos de volta com Manhã Viva. Falei que era rapidinho? Pois é, já voltamos, porque hoje a gente tem participações especiais no nosso programa. Márcio Mendes, Rosemarie, partilhando um pouco de vida da harmonia conjugal. Como alcançar a harmonia conjugal. Mas antes eu quero destacar 2 produtos da Canção Nova. Um para você que tem filho, olha só que legal, a revista Canção Nova Kids para os sócios mirins da Canção Nova, os sócios kids, as crianças. Toda a criança que se torna sócia da Canção Nova, claro, não é ela que vai se tornar, você vai colocar o seu filho como sócio da Canção Nova, vai receber essa revista. Aqui tem atividades, tem historinhas, tudo evangelizador. É linda essa revista, meu filho gosta demais. Então, faça do seu filho um sócio da Canção Nova, um sócio Kids. Faça com que ele aprenda a partilhar um pouco que ele tem e também receba um produto especial para ele, que é essa revista Kids. Essa aqui está falando do Corpus Christi, está muito bonita, vale a pena. Seja sócio Canção Nova desde criança. 0 Operadora 12 3186 2600. Associe seu filho e ajude a Canção Nova a evangelizar as crianças também. O Márcio Mendes tem um livro que fala sobre a harmonia conjugal, né, Márcio? Você lançou ele o ano passado? Esse livro eu lancei no final do ano passado. Então é novinho, né? Em dezembro. Ele é novo e ele é fruto justamente da minha escuta às famílias dos nossos tempos. Porque o título dele é Uma Maneira de Salvar o Seu Lar. Porque hoje, gente, nós estamos vendo os nossos lares sendo combatidos de todos os lados. Os nossos idosos são atacados, o relacionamento conjugal, ele é atacado pelo adultério, pela promiscuidade, pela pornografia, pelo assédio, pela falta de conhecimento do relacionamento entre marido e mulher. Tem muito casal que está se desentendendo, que está brigando, que está em vias de separação, porque eles não tiveram uma escola dentro de casa de como fazer. Eles entraram num casamento sem saber o que é ser casado, porque o pai não estava preparado para ensinar, porque a mãe não estava preparada para ensinar. Houve uma ruptura na transmissão desse conhecimento algumas gerações atrás. Então, antes a família, mal sabia como resolver os seus problemas. Atualmente, as pessoas elas estão à deriva. E eu quis colocar esse título, apesar de saber que ele provoca 2 contrastes. Tem gente que olha para a própria família e diz assim, minha família tem as suas dificuldades, mas ela não está sob risco. Então, não é para mim porque eu não estou precisando salvar a minha casa. Pois é, mas todos os casamentos que terminaram, houve uma altura em que eles achavam que não estavam em risco. Quando descobrem, é que nem droga, quando a pessoa descobre que vai se tornar dependente, é tarde, ela já está na dependência, achava que conseguia deixar, mas na altura em que ela descobriu que não conseguia, ela já estava muito dependente. E o outro extremo é de algumas pessoas que já se desgastaram tanto com o relacionamento que elas não querem mais salvar. Só que porque elas entendem que salvar é manter na existência aquilo que eles está fazendo sofrer. Isso não é salvar. Salvar um matrimônio, salvar um lar, não é mantê-lo como um instrumento de dor, de sofrimento, de tristeza para ninguém, mas é curar esse relacionamento, é curar esta família, é trazer alívio, é trazer paz, é trazer felicidade. E olha, nós já topamos com tantos casamentos que seriam impossíveis ser resgatados e o foram, que eu digo a você, há uma maneira de salvar o seu lar. Posso pegar o livro? Pode, eu queria pegar para você, porque muito obrigado. Tem uma parte do livro, Márcio, que me encanta, que é quando você fala de situações que a gente vive, eu vi na contracapa, situações que a gente vive, depois eu olhei no livro, estava buscando, estava lendo uns pedacinhos que eu me encantei, porque você fala assim que são coisas que a gente leva e a pessoa que a gente mais ama é a pessoa que a gente acaba fazendo mais sofrer. Vai sofrer. Essa frase me marcou muito, porque a gente ama e acaba não oferecendo para ela o nosso melhor. Porque a gente sabe aonde vai feri-la. Nós sabemos, o seu marido sabe por onde te pegar. Então, esse aí é o erro, um dos maiores erros de desentendimento dentro do lar. Porque eu sei o que machuca ele. Então, se eu estou ferida com algo que ele fez e me agrediu,
eu vou pegar ele por aquela zona que é a que Fragilidade, mais, né? é onde ele se sente mais frágil. E nós somos o próximo do mais próximo. Eu sou a mais próxima dele, então eu sei aonde eu vou afetá-lo, E além aonde de eu vou saber, feri-lo. ainda tem outro agravante, que é uma pessoa que você ama. O que uma pessoa que você ama faz contra você tem um peso muito maior do que um desconhecido. Muito de uma maior. pessoa que não tem nenhum significado na sua vida. Aí entra aquela palavrinha terrível, decepção. Exatamente. Frustração. E olha, Como ele quando a pode gente, fazer isso comigo? quando a Eu gente não fala de sei. salvar o lar, às vezes a gente pensa que são coisas mirabolantes. São pequenas mudanças, gente. Não é deixar de falar as coisas, mas o jeito de falar, a hora de falar. Isso eu aprendi com ele, tá? Pois é. Por isso, essa parte eu aprendi com ele. Porque Tá no livro, ele... Márcio. Tá. Então tem que ler esse livro. Porque- O livro é recheado de vida. Que coisa boa. Porque por eu ser muito impetuosa, eu falava assim, com sentimentos às vezes de raiva diante daquela situação. E ele já vinha com gestos mais doces, falando da mesma situação. Então, a gente foi encontrando o equilíbrio nesse diálogo. E eu parei de feri-lo, de verdade, porque eu sabia exatamente onde feri-lo. Só que isso é determinação, você precisa se determinar com isso, porque sem determinação você não faz nada dentro de casa. Vai passando um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o É outro. treinamento, né? E um ensinamento muito E importante, disciplina. porque toda mulher é casada com um homem. E não toda é? mulher é toda impetuosa, cheia de Sim. sentimentos. E é preciso aprender a se comunicar com o homem e o homem precisa aprender a se comunicar com a mulher. Por exemplo, as mulheres, elas acham que se elas multiplicarem as palavras e falarem a mesma coisa uma pá de vezes, que o homem vai ouvir. É o contrário. Não vai ouvir. Depois de uma certa altura, o cara desliga uma chavezinha que tem aqui dentro, ela vai ficar falando sozinha. Ele concorda só para poder ter sossego. Ele não está ouvindo nada. Então, quando você tem homens dentro de casa, e aqui se trata de marido e de filhos, é importante saber o que dizer e como dizer. Se você disser da maneira certa, você vai dizer uma vez só. Lá em casa, várias vezes a gente já fez experiência, Várias né? vezes. Ela está falando, ela está falando, ela está falando, ela está falando, eu não interfiro. Eu deixo, numa certa altura, eu vejo que já deu, eu chamo. Falei, vem cá, meu amor. Ah, não, mas o menino não me ouve. Eu falei, porque você está falando errado. Você só precisa falar uma vez, não é assim? Sempre. Aí eu falei, fica aqui e veja. Aí ela para e eu digo, fulano? Aí o filho responde, o que foi, pai? Eu falei, vem aqui, por favor. Aí ele sai de lá de onde ele está, vem até onde eu estou. Eu digo para ele, quantas vezes a Basta sua mãe... uma frase. Quantas vezes a sua mãe falou comigo? Não, pai, que... Eu falei, não tem que. Quantas vezes? Ele falou, muitas. Eu falei, então, vai e faça. Aí ele vai e faz. A Instantaneamente. maneira de fazer. Mas, é porque ela já falou um monte. Não, às vezes ela diz para mim assim, Márcio, olha, eu preciso que ele faça isso, eu estou cansado, eu não quero entrar naquela discussão com ele, então pede você. Eu faço do mesmo jeito, eu chamo o filho, vem aqui, por favor. Aí ele vem, o que foi, pai? Eu falei, olha, eu preciso que você pare o que você está fazendo e você vá agora fazer isso. Pô, pai, agora? Eu falei, agora. Pode ser? Ai, tá bom. Eu falei, então, por favor. Não tem que pedir outra vez. Às vezes, para a mulher, é uma agressão ter que fazer assim, mas é o único jeito que funciona com o homem, não é? Infelizmente, alguns homens não têm paciência para ensinar a sua esposa, como algumas E não mulheres, vai às vezes, ensinar. não têm paciência para ensinar o seu marido. O casamento é um aprendizado. Então, essa experiência a gente procurou trazer para dentro desse livro, né? Eu sou o autor, mas eu não escrevo os meus livros sozinhos. A Rose sempre participa de todos eles, porque tudo que eu escrevo, eu estou conferindo com ela, a gente está conversando, eu troco opinião com ela, porque eu, sendo homem, tenho uma maneira visão. masculina de escrever. Mas eu sei que a maioria das pessoas que leem o meu livro são mulheres. Então eu preciso que aquela mensagem que eu quero passar chegue com toda a sua consistência à compreensão da mulher. Como é que se faz isso? Conferindo com uma mulher. Não é? Então, Falando disso também, o que acontece hoje? Está no livro também isso. As mulheres esquecem que elas estão falando com um homem. Então, se ela não disser o que ela quer, ele não é adivinho. exatamente.
Ele não é adivinho. E tem muitos homens que não têm uma facilidade de programar uma saída para ir ao cinema, para ir a um jantar. Então, se isso parte a partir da mulher, olha, eu gostaria que a gente fosse ver esse filme. O que você acha? É dia dos namorados, ela fica sonhando com um jantar e o jantar não acontece porque ela não manifestou, né, o desejo. Ah, mas eu não queria ter que falar. Você quer jantar? Você tem que não saber. Precisa só você tem que saber. Você não quer marido. falar, mas você quer jantar. Você quer jantar, você tem que falar. Sim, não entendeu? precisa só partir do marido. Muitas coisas partem da mulher. E tem coisas que para o homem não é importante, gente. Flores, provavelmente. Pois é, muitos homens acham que não é importante. Eu gosto de flores assim, acho bonito tudo, mas eu tenho dó da florzinha. Eu falo pro Márcio que eu não prefiro, me dê chocolate. Eu prefiro chocolate. Eu também. Tem pergunta da Vanessa Oliveira, ela diz: bom dia, eu amo meu marido, mas nós nos damos muito bem. Mas tive algumas decepções com ele. O perdoei, mas não consigo esquecer o que ele fez e aí vem a insegurança, o ciúme, o medo, que tudo se repita. O que posso fazer para melhorar isso? Olha, num relacionamento é impossível você terminar os seus dias ao lado de uma pessoa tendo uma expectativa e não se decepcionar. E todos nós temos expectativas. Por isso o casamento ele é feito de perdão. A gente erra e aprende com os nossos erros, nos levantamos e continuamos. Se o seu marido se arrependeu, se ele tem dado passos concretos em direção à mudança, reconstrua a sua confiança. Mas eu tenho medo, Márcio, de eu me ferir novamente. Perdoar e confiar é expor-se novamente a ser ferida. Mas é o único jeito que você tem de transformar o seu marido. Ele nunca vai ser uma pessoa diferente daquele erro que ele cometeu se você não der a ele uma chance. Só que perdoar, ela fala ali não na é pergunta, esquecer. Não é esquecer. Se isso a feriu, se isso a machucou, ela não vai esquecer. Isso vai continuar na memória dela. Só que o perdão vai trazer leveza e vai tranquilizar o coração dela. Aí é que está a diferença. Vai curar a ferida. É que a máxima é, quem perdoa esquece. Só que isso é mentira. Não, isso é mentira. Sabe, tem algumas frases que elas deveriam ser abolidas do universo. Você não vai esquecer. Você não vai esquecer. Ó, quem perdoa, o pessoal disse, quem perdoa esquece. Não, é quem tem amnésia, esquece. Quem tem Alzheimer, esquece. Quem perdoa, não esquece. Perdoar é você tirar o veneno daquela situação que estava destruindo você, que estava envenenando seu relacionamento. E não adianta você perdoar e o tempo inteiro ficar relembrando aquela situação ali junto do marido. Então, se você perdoou, vai pra frente. Vai pra frente. Você vai continuar lembrando. Mas não fica abrindo, não alimente a ferida. Arquivo, né? Porque se você abre o arquivo, isso vai minar o seu casamento. Um dia, essa lembrança vai ser igual a um sonho ruim, bem distante, que já passou e que não faz mais nada, não causa mais nada em você. Mas agora, pelo que você falou, está recente. Enquanto está recente, dói um pouquinho. E como é que cura essa ferida? Com confiança. Mas ele precisa saber que você está confiando e ele precisa dar os passos em relação à confiança. E essa conversa precisa ser uma conversa franca. Exatamente. Verdadeira. Ela precisa sentir dele essa confiança. Sinceridade. Sinceridade, porque não adianta somente ela perdoar, tocar a vida sem uma conversa sincera. Essa conversa precisa ser no olho, como você falou, do Nildo, que você às vezes recebe um WhatsApp, mas que depois precisa daquele olho no olho. E precisa ter essa conversa. Essa situação ruim, com certeza, ensinou muita coisa para vocês dois. Principalmente para ele. Agora, o que vocês precisam fazer? Cuidar das circunstâncias para que o que te decepcionou não se repita. Então, o que causou essa decepção? Aonde que deu espaço para isso acontecer? Foi o distanciamento entre vocês? Foi a frieza no relacionamento? Foi os ataques e contra-ataques? Foram as conversas mal feitas, mal ditas, não é? Então isso tem que pegar e tem que sumir. Foi o quê? Foi uma vida paralela? Você tinha a sua vida, ele tinha a dele e acabou culminando numa forma de viver que magoou vocês? Então tem que curar isso, isso precisa mudar.
Mudando isso, você vai ver que a situação não se repete. Bom? Tem mais uma pergunta da Priscila Oliveira. Bom dia, sou casada há 6 anos e recentemente descobri que meu marido está fumando. Isso para mim foi uma facada no coração. Permaneci calada. O que posso fazer? Fumando? Cigarro? Cigarro. Pelo jeito é. Pois é. Olha, é ruim, mas não é uma facada no coração. Entendeu? Não faça, desculpe dizer assim, uma tempestade num copo d'água. Tá certo? Se é cigarro, não é uma droga assim que alucinógena, não é que é menos ruim, isso faz mal para ele, pode matá-lo, ele pode ter um câncer por causa disso, mas você colocar o casamento em xeque, se sentir traída porque ele está fumando um cigarro, pode ser uma reação desproporcionada. Aí você pega uma situação, um hábito ruim que ele tem e transforma isso num objeto de conflito para vocês dois. Pode gerar uma mágoa entre vocês que lá na frente vai explodir até numa separação. Então, devagar, não é? Converse com ele. Até se ele começou a fumar agora, o vício ainda não se estabeleceu. Converse com seu marido, diga para ele o quanto isso incomoda você, peça a ele que pare. Não é? E tenha paciência, seja tolerante com ele, não é com o fumo, com ele. E vai ser muito melhor do que você entrar em conflito e tomar isso como algo pessoal. Porque se você tomar como algo pessoal, você vai se magoar com algo que ele não está fazendo com a intenção de te magoar. Aí vira um objeto de conflito, Sim, né? Você concorda, meu amor? Concordo plenamente. A Flaviana Cristina diz: parabéns para o programa Manhã Viva, que traz temas tão ricos para o relacionamento dos casais. É isso aí, gente. O propósito da gente é cuidar das famílias, trazer a harmonia nas famílias. E isso acontece na nossa experiência de vida e nós partilhamos com você. Experiência da fé, experiência do convívio. E aquilo que nós aprendemos, nós partilhamos pela TV Canção Nova. Por isso que a gente pede a você que seja um sócio da Canção Nova, que nos ajude a evangelizar, porque programas como esse precisam continuar acontecendo. E nós precisamos da sua ajuda, né? Nós temos 2 parcelas do satélite para pagar até amanhã. Então a gente está pedindo, é um valor muito alto, né? Porque senão já está vencendo a 3ª parcela. Se vencer a 3ª parcela, corre o risco de tirar o sinal da Canção Nova do satélite e aí fica sem distribuir o nosso sinal nas retransmissoras. Então a gente pede hoje uma força-tarefa, sua ajuda, que faça o seu algo a mais e ajude a Canção Nova a evangelizar e a fazer programas como esse. Aqui tem uma pessoa que não quis se identificar, disse: reze pelo meu matrimônio, está no adultério, como devo fazer para salvar o meu matrimônio? Isso não é uma coisa que depende só de você, né? Depende também do seu esposo, da sua esposa. A pessoa não se identificou, a gente não sabe o que é. Mas é preciso conversar, colocar a situação às claras, trazer o máximo de transparência e pedir à pessoa, que ela volte atrás no erro que ela está cometendo. Você não tem obrigação de compactuar com essa vida dupla que o outro ou a outra está querendo viver. Se a pessoa ela quer permanecer nessa situação, você não tem obrigação de compactuar com isso, não é? Mas se a pessoa está tentando sair do adultério, é um dever do cônjuge ajudar para que isso aconteça. Não vale a pena você perder a sua família. Não vale a pena você jogar tudo que você construiu na sua vida até hoje por causa de uma mulher ou de um homem sem responsabilidade que se meteu no matrimônio de um casal. Não é? Ou por causa da loucura de um marido, não é? Que foi buscar sexo fora do casamento e agora está aí atolado em compromissos que de repente ele até não queria, mas foi pego aí pelo lado sexual. Ou perder o seu casamento por causa da fantasia da sua esposa, que achava que viver um romance fora ia trazer aí, vamos dizer, calor para a vida dela, emoção para a vida dela, e agora, olha os frutos. Família de vocês dividida, provavelmente devem ter filhos, né? Os filhos correndo risco de ficar sem o pai, sem a mãe. O patrimônio de vocês, pouco ou muito, ameaçado. O risco de perder os amigos mais sinceros que vocês têm. O adultério, gente, é uma desgraça. É uma coisa terrível.
que se a gente puder remediar, a gente precisa remediar. Então, nesse momento, eu sei que o orgulho pode falar mais alto, mas tenha compaixão e procure salvar seu casamento. Procurar salvar seu casamento não é se sujeitar a todo tipo de desaforo e de indecência, mas é fazer tudo o que está ao seu alcance para que a outra pessoa, tendo consciência do mal que está fazendo, se afaste, se liberte, tá certo? Se você não tem condições de fazer isso sozinho, procure ajuda. Procure, de repente, na sua paróquia, um sacerdote, e nesta hora, os sacerdotes mais velhos, mais experientes fazem diferença. Já acompanharam muitos casais. Se você vai buscar ajuda no outro casal, procure ajuda no outro casal de relacionamento saudável. Não é em qualquer um, porque às vezes a pessoa não está dando conta do casamento dela, vai dar conta do seu. Aí você vai ouvir a resposta mais fácil e mais irresponsável que as pessoas costumam dar. Ah, não está feliz, separa, não está dando certo, parte para outra. E tudo que vocês construíram, não é? Então, vale a pena você tentar até o último momento salvar a sua família. E isso que você faz, pela graça de Deus, será recompensado de uma forma ou de outra. Deus não vai te deixar sozinha nessa luta, tá bom? Você, meu amor. Eu concordo plenamente. Existe um segredo para ser feliz no casamento? Existe. Um segredo feito de muitos segredos, né? De várias outras coisas, né? E uma delas é a questão do entendimento, do acordo. Eu e a Rose, nós pensamos diferente, mas nós estamos sempre de acordo. Caminhamos sempre na mesma linha. Sempre. Sempre um vai ceder. Tem pensamentos diferentes, mas a gente está sempre de acordo. Educação dos filhos. Às vezes ela pensa diferente de mim, mas nós sentamos e fechamos um acordo. Você pensa assim, eu penso qual que é o melhor para os nossos filhos. Mas qual é a melhor forma para lidar com isso? Aí ela diz, eu acho que a gente deve ir nessa direção. Eu falei, nessa direção eu estou vendo essas consequências. Não, mas eu não concordo com você nisso. E assim a gente vai se entendendo. Às vezes demora muito para a gente chegar a um consenso do que nós vamos fazer. Mas depois que a gente fechou o consenso... Agora, pode haver segredo entre marido e mulher? Não. O marido ficar com coisas escondidas? Isso não existe. Não. Isso não existe, eu não sou de acordo. Assim como também não sou de acordo da mulher ter uma vida totalmente independente da vida do marido, de terem amigos diferentes, de independentes, terem né? Isolar amizades. Não existe. Eu não tenho os meus amigos, ele tem os amigos. Não, nós temos amigos em comum. Em comum, nossos. Nós temos a nossa rotina em comum. Ele sabe aonde eu estou, eu sei onde ele está. A gente vai caminhando junto, senão não é casamento. Não quer dizer que, por exemplo, todos os amigos que eu tenho, ela tem afinidade com eles. Ou todos os amigos ou amigas que ela tenha, eu tenho a afinidade, a mesma afinidade. Mas existe a abertura, existe o acolhimento, existe o respeito, e aí se torna, de certa forma, nossos amigos. Agora, por exemplo, ela tem uma amiga que é dela e que ela tem as partilhas dela e que isso... É um mundo paralelo. Não, isso não. Outra coisa que a gente respeita... Isso mata o casamento. Outra coisa que a gente respeita muito... O nosso casamento é nosso casamento. Então, os nossos problemas são nossos problemas. Resolvemos em casa. Eu não conto para uma amiga em particular, ele não conta para um amigo em particular. Não. Porque essa pessoa de fora nem sempre vai ter o olhar do outro. Então, por exemplo, se eu sou a pessoa em questão e ela é minha amiga, ela vai ver o meu lado. Então, ela pode envenenar o meu casamento com o meu marido. Ela não vai ver o lado dele. Às vezes, eu o agredi, mas eu vou dizer para essa minha amiga, entre aspas, o que me feriu, só o seu lado, só o meu lado. Ela vai me aconselhar erradamente. Então, eu não sou de acordo com isso. Então, e olha, tem muitas situações em que essas partilhas culminaram em a outra pessoa roubar o marido ou a mulher. Ela partilhava com a amiga as coisas que vivia de conflito com o esposo. A amiga aconselhava porque estava de olho no marido dela. Destruiu o casamento e catou o homem para ela. Não é? Então, cuidado com essas coisas. Segredos entre os dois, nem contas particulares, nem senha de celular. Senha de celular.
Ai, Márcio, isso aí, mas eu não posso ter. Ué, você pode fazer o que você quiser, só que muita coisa não te convém. E nós estamos falando aqui do que constrói um casamento. Como é que você acha que pode construir um casamento? O marido tendo essas contas todas fechadas. A esposa chega e ele desliga a tela do computador, ela não sabe o que ele estava fazendo. O celular tem senha, está bloqueado, tem um monte de aplicativo que esconde foto, que esconde o que ele estava fazendo. Isso não é matrimônio. Isso Entende? envenena o casamento. Isso envenena o casamento. Isso vai trazer para a sua vida infelicidade. Tá certo. Nós tínhamos mais uma pergunta, mas não dá mais tempo. É tanta... Não dá. Não dá. Acabou. Não dá tempo. Mas é uma 3 pena. tagarelas. Bom, mas olha, o João Carlos e a Maria Luísa, que eu anunciei no início do programa, o programa vai continuar no Instagram. Então acesse o Instagram, estão lá os 10 atos para viver em harmonia. Os nossos psicólogos da comunidade Canção Nova ensinam para você. Amanhã é dia de Santo Antônio. Eu sou tão devota de Santo Antônio, inclusive meu filho, Marco Antônio, chama Antônio por causa de Santo Antônio. E amanhã, ao meio-dia e com reprise às 21 horas, nós teremos Antônio de Deus. A equipe de dramaturgia da Canção Nova caprichou. Meu filho participa também. Então amanhã, Antônio de Deus ao meio-dia e depois com reprise às 9 da noite. E na semana que vem, do dia 17 ao dia 21, depois do terço mariano às 18h30, vai passar em partes, né? Capítulo por capítulo de Antônio de Deus. Você não pode perder mais um trabalho lindo da dramaturgia da Canção Nova. Também quero aqui convidar você que assiste o nosso programa para... você que é da área de gestão, profissional de administração, a fazer o MBA de gestão empresarial, né, com formação técnica, humana, ética, alicerçada na matriz cristã católica. Esse MBA é promovido pela Faculdade Canção Nova, a previsão de início é para agosto, então participe conosco, as aulas serão de 15 em 15 dias aos sábados. Entre em contato conosco, fcn.edu.br ou 0 operadora 12 3186 2141 e saiba mais sobre esse MBA para a área de gestão empresarial, promovido pela Faculdade Canção Nova. Márcio Mendes e Rose Marie, como foi bom receber vocês. E eu acho que é uma das primeiras vezes que vocês aparecem juntos geralmente, no vídeo, né? Ele tá, eu separada. Então, quem queria saber, conhecer, né, quem é a esposa do Márcio? Porque diz que por trás de um grande homem tem uma grande mulher. E tem mesmo, viu, gente? Muito obrigada pela participação, pela essa partilha linda. Estou aqui essa última dica, Adriana. Você mostrou o livro. Aqui diz assim: pouco se fala do que destrói uma família ou do que a fortalece e pode salvá-la. Pessoas boas causam sofrimentos terríveis uma a outra dentro do casamento pelo simples fato de estarem perdidas e de não saberem o que fazer. O fato é que pequenas mudanças poderiam mudar esse quadro completamente, desde que sejam as mudanças corretas. Este livro trata de maneira prática, fácil e saborosa de algo que é fundamental para você e sua família, pois todos queremos que o nosso lar dê certo e que os nossos filhos sejam felizes. Aqui você verá o que é necessário para que isso aconteça. Basta colocar em prática e você se surpreenderá com o que Deus é capaz de fazer quando encontra uma pessoa determinada a salvar o próprio lar. O Manhã Viva fica por aqui. Chegamos ao final deste programa dizendo a você Feliz Dia dos Namorados, Feliz Dia dos Namorados. E continue conosco, sexta-feira continuamos na série Relacionamentos. Até lá! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.